Brasil. Seu maior sonho. Pipoca, manteiga, açúcar, uma panela, corrente, pra fazer pipoca. Bate. Falou! Sem petisco é só amistoso, meu filho. E hoje eu vou te salvar, vem Zé. Vem comigo, petisco do dia, asinha de frango empanada. E essa daqui tá perfeita. Então já separa aí algumas tulipas e coloca ela pra escaldar, cozinhar. Esse passo é importante porque ela não pode ficar crua, tá Zé? Coxinha escaldada a gente tempera, sal, pimenta do reino e o nosso orégano que não pode faltar. Sem nojinho, bota a mão nisso e mistura bem. Numa tigelinha, bate 2 ovos e coloca essa mistura de ovo na asinha. Mexe bem pra envolver bem e é daqui direto pra farinha de rosca, meu filho. Empana isso bem empanadinho, hein? Tem que ficar bonito. Asinha empanada é direto no óleo médio. Acompanha isso daí. Dourou é papel, porque a gente não gosta de fritura encharcada aqui, né, Zé? Se vai ter gol do Neymar eu não sei, mas você vai golear com esse petisco. E aqui você já sabe, se eu cozinho, eu não lavo a louça. Bora, Brasil! Copa do Mundo sem petisco é só amistoso, meu filho. E hoje eu vou te salvar, vem Zé. Vem comigo, petisco do dia, asinha de frango empanada. E essa daqui tá perfeita. Então já separa aí algumas tulipas e coloca ela pra escaldar, cozinhar. Esse passo é importante porque ela não pode ficar crua, tá Zé? Coxinha escaldada a gente tempera, sal, pimenta do reino e o nosso orégano que não pode faltar. Sem nojinho, bota a mão nisso e mistura bem. Numa tigelinha, bate 2 ovos e coloca essa mistura de ovo na asinha. Mexe bem pra envolver bem e é daqui direto pra farinha de rosca, meu filho. Empana isso bem empanadinho, hein? Tem que ficar bonito. Asinha empanada é direto no óleo médio. Acompanha isso daí. Dourou é papel, porque a gente não gosta de fritura encharcada aqui, né, Zé? Se vai ter gol do Neymar eu não sei, mas você vai golear com esse petisco. E aqui você já sabe, se eu cozinho, eu não lavo a louça. Bora, Brasil! Bora fazer uma tulipinha recheada com catupiry que tá super famosa, é muito fácil de fazer e perfeita para acompanhar os jogos da Copa. Pra isso a gente vai usar o meio da asa barbecue da linha frango no balde da Avivar, que inclusive tá de embalagem nova e muito mais fácil de encontrar agora. Eu me arrisco a dizer que essa é uma das receitas com frango mais fáceis que eu já fiz, justamente porque essa linha frango no balde já vem praticamente pronta. Por exemplo, nesse caso aqui mesmo eu só precisei de uma seringa para rechear o meio da asa com requeijão cremoso, levei pra airfryer por 30 minutos a 200 graus e virei elas no meio desse tempo pra dourar bem de todos os lados. E é só isso, tá prontinho. Agora você não tem mais desculpa pra não convidar a galera pra assistir o jogo na sua casa, porque a Avivar facilitou sua vida, hein? E ó, quando fizer me marca e marca a Avivar também. Beijo! Bora fazer uma tulipinha recheada com catupiry que tá super famosa, é muito fácil de fazer e perfeita pra acompanhar os jogos da Copa. Pra isso a gente vai usar o meio da asa barbecue da linha frango no balde da Avivar, que inclusive tá de embalagem nova e muito mais fácil de encontrar agora. Eu me arrisco a dizer que essa é uma das receitas com frango mais fáceis que eu já fiz, justamente porque essa linha frango no balde já vem praticamente pronta. Por exemplo, nesse caso aqui mesmo eu só precisei de uma seringa pra rechear o meio da asa com requeijão cremoso, levei pra airfryer por 30 minutos a 200 graus e virei elas no meio desse tempo pra dourar bem de todos os lados. E é só isso, tá prontinho. Agora você não tem mais desculpa pra não convidar a galera pra assistir o jogo na sua casa, porque a Avivar facilitou sua vida, hein? E ó, quando fizer me marca e marca a Avivar também. Beijo! Receita de preguiçoso pra fazer pra assistir a Copa versão México. Esse aqui é o taco de Big Mac. Bora fazer comigo? Experimentando. E pra essa receita tu vai precisar de tortilhas. Esse negócio aqui, ó.
Ai, dói pra caralho. Em cima dessa tortilha tu vai pegar uma bola de carne moída, tascar em cima dela e vai espalhar isso aqui por cima da tortilha todinho. Depois que tiver assim, ó, bem espalhadinho, já vem com um salzinho pra temperar. Eu vou temperar com páprica defumada e tempero do Edu Guedes também. Não liga pra minha panela não, tá? Tortilha temperadinha, deixa reservada e coloca um fiozinho de óleo. Espalha bem. Inclusive, já curte e comenta esse vídeo aqui pra ajudar pra comprar uma panela nova. Agora você vem com a tortilha carne moída em cima desse óleo e taca. Não precisa ser nessa ignorância também. Dá uma mexidinha assim pra não grudar. Quando tu sentir que o cheirinho já tá de cozido, já pega, mete a espatulinha aqui e vira pra cozinhar do outro lado e não queimar esse lado aqui. E já vem com fatia de queijo e taca em cima. Vou colocar duas porque eu sou guloso. Desliga o fogo, põe uma tampa em cima e deixa aí até o queijo derreter. Enquanto o queijo vai derretendo, tu já vai picando a alface, ó, desse jeitinho aqui, ó. Ó, assim, bem assim. A gente vai vir com alface por cima. Pra finalizar isso aqui, o nosso molho especial do Big Mac que eu ensinei no vídeo anterior. Pra ficar bem molhadinho, pode torar de molho aqui, viu? Ai, mas isso nem tá com formato de taco. A gente vai dobrar no meio assim e tá pronto o nosso taco de Big Mac. Meu Deus! Mas agora é a hora da verdade. Será que esse taco de Big Mac é bom mesmo ou é bênção do México pra gente ficar comendo tortilha? O tanto que isso aqui tá cheiroso. Um brinde pra nós. É 1, é 2, é 3 e... Não. Um beijo pra ti, tá? Eu acho que essa aqui foi a melhor receita que eu já fiz até hoje. Sem brincadeira. Isso aqui é tipo... top coisas que eu já comi na minha vida, é incrível. Eu fiz essa receita aqui em menos de 10 minutos, eu acho que tu consegue também. Mas agora eu quero saber, tu faria esse taco de Big Mac na tua casa, sim ou não? Eu tô simplesmente sem palavras pra isso aqui. Receita de preguiçoso pra fazer pra assistir a Copa versão México. Esse aqui é o taco de Big Mac. Bora fazer comigo? Experimentando. E pra essa receita tu vai precisar de tortilhas. Esse negócio aqui, ó. Ai, dói pra caralho. Em cima dessa tortilha tu vai pegar uma bola de carne moída, tascar em cima dela e vai espalhar isso aqui por cima da tortilha todinho. Depois que tiver assim, ó, bem espalhadinho, já vem com um salzinho pra temperar. Eu vou temperar com páprica defumada e tempero do Edu Guedes também. Não liga pra minha panela não, tá? Tortilha temperadinha, deixa reservada e coloca um fiozinho de óleo. Espalha bem. Inclusive, já curte e comenta esse vídeo aqui pra ajudar pra comprar uma panela nova. Agora você vem com a tortilha carne moída em cima desse óleo e taca. Não precisa ser nessa ignorância também. Dá uma mexidinha assim pra não grudar. Quando tu sentir que o cheirinho já tá de cozido, já pega, mete a espatulinha aqui e vira pra cozinhar do outro lado e não queimar esse lado aqui. E já vem com fatia de queijo e taca em cima. Vou colocar duas porque eu sou guloso. Desliga o fogo, põe uma tampa em cima e deixa aí até o queijo derreter. Enquanto o queijo vai derretendo, tu já vai picando a alface, ó, desse jeitinho aqui, ó. Ó, assim, bem assim. A gente vai vir com alface por cima. Pra finalizar isso aqui, o nosso molho especial do Big Mac que eu ensinei no vídeo anterior. Pra ficar bem molhadinho, pode torar de molho aqui, viu? Ai, mas isso nem tá com formato de taco. A gente vai dobrar no meio assim e tá pronto o nosso taco de Big Mac. Meu Deus! Mas agora é a hora da verdade. Será que esse taco de Big Mac é bom mesmo ou é bênção do México pra gente ficar comendo tortilha? O tanto que isso aqui tá cheiroso. Um brinde pra nós. É 1, é 2, é 3 e... Não. Um beijo pra ti, tá? Eu acho que essa aqui foi a melhor receita que eu já fiz até hoje. Sem brincadeira. Isso aqui é tipo... top coisas que eu já comi na minha vida, é incrível. Eu fiz essa receita aqui em menos de 10 minutos, eu acho que tu consegue também. Mas agora eu quero saber, tu faria esse taco de Big Mac na tua casa, sim ou não? Eu tô simplesmente sem palavras pra isso aqui. Petiscos para a Copa Episódio 1, Inglaterra. Fish and Chips. Serão 7 dias, 7 receitas e 7 petiscos representando diferentes culturas através da comida. E para começar, vamos para as terras inglesas. Berço do futebol, conquistou seu primeiro troféu em 1966. Chega a mais uma Copa do Mundo sonhando com o segundo título. Terra do lendário artilheiro Harry Kane e de um dos petiscos mais tradicionais dos pubs ingleses, o Fish and Chips. Mas é claro que vamos usar o robalo que o mozão pescou, né? No futebol, a Inglaterra é uma seleção que sempre incomoda. E na cozinha, será que o Fish and Chips vai conseguir segurar a liderança? Ainda faltam 6 países para entrar em campo, hein? Esse aqui tá uma delícia, crocante por fora e suculento por dentro. Ainda mais com aquela maionese cremosa, né? E aí,
qual será o campeão dessa série? Nos vemos amanhã pro próximo. Beijo! Petiscos pra Copa, episódio 1, Inglaterra. Fish and Chips. Serão 7 dias, 7 receitas e 7 petiscos representando diferentes culturas através da comida. E pra começar, vamos para as terras inglesas. Berço do futebol, conquistou seu primeiro troféu em 1966. Chega a mais uma Copa do Mundo sonhando com o segundo título. Terra do lendário artilheiro Harry Kane e de um dos petiscos mais tradicionais dos pubs ingleses, o Fish and Chips. Mas é claro que vamos usar o robalo que o mozão pescou, né? No futebol, a Inglaterra é uma seleção que sempre incomoda. E na cozinha, será que o Fish and Chips vai conseguir segurar a liderança? Ainda faltam 6 países para entrar em campo, hein? Esse aqui tá uma delícia, crocante por fora e suculento por dentro. Ainda mais com aquela maionese cremosa, né? E aí, qual será o campeão dessa série? Nos vemos amanhã pro próximo. Beijo! Bora pra mais um petisco pra curtir os Jogos do Brasil na Copa, e hoje temos buraco quente, que também é ótimo pra sua festa junina. E hoje vou usar minha frigideira que eu comprei lá no Mercado Livre com frete grátis. Vamos começar aqui então tacando azeite na nossa frigideira. Com ela bem quente, a gente vai colocar a nossa carne moída pra grelhar. Agora é só a gente grelhar essa carne até ela ficar soltinha. Quando a carne já estiver assim bem soltinha, a gente vai entrar com a cebola, o alho e temperar com páprica picante, sal e pimenta do reino. Agora é só fazer o mexe por uns 3 minutos até essa cebola e esse alho darem uma refogada. Pode entrar com molho de tomate, o milho, cebolinha. Inclusive ficou bem Brasil isso aqui, né? Agora vamos fazer o mexe de novo pra tudo se misturar. E aqui a gente quer um recheio mais consistente mesmo pra não ficar vazando no pão, né? O nosso molho já tá pronto, agora é só a gente pra montagem. A gente vai pegar o nosso pão francês e fazer um buraco nele, né? Porque chama buraco quente. Vou entrar com um pouco de recheio aqui no pão. Aí vai um pouco de queijo e mais recheio até chegar na boca. E se você fez tudo certo, o seu pão vai ficar assim, maravilhoso, super recheado. Pode fazer que eu sei que você vai arrasar ou na Copa ou na festa junina, tá bom? Um beijo, não esquece de me seguir e até a próxima. Bora pra mais um petisco pra curtir os Jogos do Brasil na Copa, e hoje temos buraco quente, que também é ótimo pra sua festa junina. E hoje vou usar minha frigideira que eu comprei lá no Mercado Livre com frete grátis. Vamos começar aqui então tacando azeite na nossa frigideira. Com ela bem quente, a gente vai colocar a nossa carne moída pra grelhar. Agora é só a gente grelhar essa carne até ela ficar soltinha. Quando a carne já estiver assim bem soltinha, a gente vai entrar com a cebola, o alho e temperar com páprica picante, sal e pimenta do reino. Agora é só fazer o mexe por uns 3 minutos até essa cebola e esse alho darem uma refogada. Pode entrar com molho de tomate, o milho, cebolinha. Inclusive ficou bem Brasil isso aqui, né? Agora vamos fazer o mexe de novo pra tudo se misturar. E aqui a gente quer um recheio mais consistente mesmo pra não ficar vazando no pão, né? O nosso molho já tá pronto, agora é só a gente pra montagem. A gente vai pegar o nosso pão francês e fazer um buraco nele, né? Porque chama buraco quente. Vou entrar com um pouco de recheio aqui no pão. Aí vai um pouco de queijo e mais recheio até chegar na boca. E se você fez tudo certo, o seu pão vai ficar assim, maravilhoso, super recheado. Pode fazer que eu sei que você vai arrasar ou na Copa ou na festa junina, tá bom? Um beijo, não esquece de me seguir e até a próxima. Final de semana, amigos e Jogo do Brasil. Combina com o quê? Snackzinho pra Copa. Bora cozinhar? A primeira etapa é higienizar bem os milhos e depois você vai cortar ao meio e cortar o meio ao meio, entendeu? Enquanto o milho cozinha, bora fazer o nosso molho. Começa colocando margarina, azeite, sal, orégano, pimenta calabresa, um pouquinho de açúcar para ajudar a caramelizar, páprica defumada e é só misturar. Agora é só levar no air fryer e no meio tempo pegar aquele molho que sobrou e passar novamente no milho. Já salva essa receita porque todos os ingredientes e o modo de preparo tá aqui na descrição. Vai por mim, você vai querer fazer isso aqui para os próximos jogos. Me fala aqui se você curtiu esse snack e se vocês querem mais receitas como essa aqui para acompanhar a Copa. Final de semana, amigos e Jogo do Brasil.
Combina com o quê? Snackzinho pra Copa. Bora cozinhar? A primeira etapa é higienizar bem os milhos e depois você vai cortar ao meio e cortar o meio ao meio, entendeu? Enquanto o milho cozinha, bora fazer o nosso molho. Começa colocando margarina, azeite, sal, orégano, pimenta calabresa, um pouquinho de açúcar para ajudar a caramelizar, páprica defumada e é só misturar. Agora é só levar no air fryer e no meio tempo pegar aquele molho que sobrou e passar novamente no milho. Já salva essa receita porque todos os ingredientes e o modo de preparo tá aqui na descrição. Vai por mim, você vai querer fazer isso aqui para os próximos jogos. Me fala aqui se você curtiu esse snack e se vocês querem mais receitas como essa aqui para acompanhar a Copa. 12 dias, 12 ideias de petisco para Copa. Dia 2, quibe. Fácil, econômico e rende bastante. Já salva para você não perder. Vamos começar hidratando o quibe. Usei 400 gramas e 700 ml de água. Mistura muito bem e deixa descansar por 1 hora. No multiprocessador vamos bater cebola, cebolinha, cheiro verde e hortelã. Vamos transferir tudo para uma vasilha maior. Olha o tanto que rende. Vamos colocar os temperos que a gente bateu, pastinha de alho, temperos desidratados, sal. Usei também uma pimenta síria, 1 kg de carne moída e um fio de azeite. Aí é mão na massa, vai mexer muito bem até ele dar essas ligas assim no meio da massa. Agora a gente vai fazer as bolinhas. Vamos abrir a massa. Coloquei queijo mussarela no meio. Agora a gente vai fechar e bolear. E o do ovo, eu cozinhei o ovo separado, descasquei e também fiz da mesma forma. Fecha muito bem, boleia pra ele não abrir. Eu quis fazer na fritadeira elétrica mesmo. Por conta do óleo mesmo, sabe? Eu preferi fazer na fritadeira. Mas você pode fritar no óleo também bem quente. Ele abriu um pouco na fritadeira, mas pra mim sem problemas. No meio do tempo você vai virar, pincelar azeite e vai ficar assim, ó, lindão. Pra quem faz pra vender, eu aconselho fritar no óleo mesmo, porque o queijo não sai. Aí é só me seguir pra não perder as próximas receitas da série, que tá boa demais. 12 dias, 12 ideias de petisco pra Copa. Dia 2, quibe. Fácil, econômico e rende bastante. Já salva para você não perder. Vamos começar hidratando o quibe. Usei 400 gramas e 700 ml de água. Mistura muito bem e deixa descansar por 1 hora. No multiprocessador vamos bater cebola, cebolinha, cheiro verde e hortelã. Vamos transferir tudo para uma vasilha maior. Olha o tanto que rende. Vamos colocar os temperos que a gente bateu, pastinha de alho, temperos desidratados, sal. Usei também uma pimenta síria, 1 kg de carne moída e um fio de azeite. Aí é mão na massa, vai mexer muito bem até ele dar essas ligas assim no meio da massa. Agora a gente vai fazer as bolinhas. Vamos abrir a massa. Coloquei queijo mussarela no meio. Agora a gente vai fechar e bolear. E o do ovo, eu cozinhei o ovo separado, descasquei e também fiz da mesma forma. Fecha muito bem, boleia pra ele não abrir. Eu quis fazer na fritadeira elétrica mesmo. Por conta do óleo mesmo, sabe? Eu preferi fazer na fritadeira. Mas você pode fritar no óleo também bem quente. Ele abriu um pouco na fritadeira, mas pra mim sem problemas. No meio do tempo você vai virar, pincelar azeite e vai ficar assim, ó, lindão. Pra quem faz pra vender, eu aconselho fritar no óleo mesmo, porque o queijo não sai. Aí é só me seguir pra não perder as próximas receitas da série, que tá boa demais. Oi, eu vou te ensinar receitas dos países participantes da Copa e o primeiro escolhido foi o Brasil e a nossa feijoada. Todos os pratos no Brasil têm várias versões diferentes dependendo de cada região. Na minha versão de feijoada eu coloco carne seca, bacon de lombo, paio, calabresa e costelinha. Na panela eu entro com a calabresa, o bacon e o paio e frito em fogo baixo até soltar bem a gordura e ficar dourado assim. E como todo bom brasileiro, a gente gosta de muito tempero, então bastante alho e cebola. Retiro o excesso de gordura que soltou do bacon e levo a cebola e o alho para refogar desse jeito. Carne seca e costelinha na panela e depois o feijão. Ficou de molho de um dia pro outro, água e folha de louro. Agora é preciso ter um pouquinho de paciência e deixar essa feijoada cozinhar em fogo médio baixo e ela vai ganhando muito corpo e sabor, você não tem noção de como ficou. E é claro que existe o acompanhamento perfeito pra feijoada que todo mundo tá de acordo, e quando o assunto é gastronomia, a gente tá de 10 a 0. E aí, me conta o que você achou, já salva pra fazer e me conta qual é a próxima receita que você quer ver por aqui. Oi, eu vou te ensinar receitas dos países participantes da Copa e o primeiro escolhido foi o Brasil e a nossa feijoada. Todos os pratos no Brasil têm várias versões diferentes dependendo de cada região. Na minha versão de feijoada eu coloco carne seca, bacon de lombo, paio, calabresa e costelinha. Na panela eu entro com a calabresa, o bacon e o paio e frito em fogo baixo até soltar bem a gordura e ficar dourado assim. E como todo bom brasileiro, a gente gosta de muito tempero, então bastante alho e cebola. Retiro o excesso de gordura que soltou do bacon e levo a cebola e o alho para
refogar desse jeito. Carne seca e costelinha na panela e depois o feijão. Ficou de molho de um dia pro outro, água e folha de louro. Agora é preciso ter um pouquinho de paciência e deixar essa feijoada cozinhar em fogo médio-baixo e ela vai ganhando muito corpo e sabor, você não tem noção de como ficou. E é claro que existe o acompanhamento perfeito pra feijoada que todo mundo tá de acordo, e quando o assunto é gastronomia, a gente tá de 10 a 0. E aí, me conta o que você achou, já salva pra fazer e me conta qual é a próxima receita que você quer ver por aqui. Oi, meu nome é Legiane Rigamonte e a receita de hoje é em clima de Copa. Vem conferir. Eu trouxe 2 receitas hoje que tem tudo a ver com as cores do Brasil na Copa. Um patê de ervilha e uma geleia de manga. Os ingredientes são: para o patê, 1 xícara de chá de ervilha, 2 colheres de sopa de cebola, 3 colheres de sopa de salsinha, 1 colher de sopa de óleo, sal em quantidade suficiente, 1 dente de alho, 10 folhas de manjericão. Para a geleia de manga, 1,5 xícaras de chá de manga, meia xícara de chá de açúcar demerara ou cristal, 1 xícara de chá de água. Vamos começar a preparar a geleia. Vamos bater no liquidificador a manga com a água. Depois de bater, você vai colocar a polpa em uma panela e vai acrescentar o açúcar. Vai misturar e vai deixar ferver e desgrudar do fundo da panela, que aí já provavelmente vai ter atingido o ponto de geleia. Enquanto a gente está apurando aqui a geleia, nós vamos começar a preparar o nosso patê de ervilha. Então nós vamos colocar no fogo, na panela, já com o fogo ligado, o óleo, o alho, a cebola. Vamos refogar a ervilha nessa mistura de alho com cebola. Vamos colocar as folhas de manjericão, a salsa. Vamos misturar. E a gente pode colocar aproximadamente 1 copo de água para deixar ferver aqui, para que a ervilha absorva o sabor dos temperos, né? Da salsa e do manjericão. Aqui então a gente já está desligando o fogo da ervilha, sobrou um restinho de água aqui dentro da panela que a gente vai utilizar para liquidificar e virar o patê. Mas é importante você esperar esfriar para não ter nenhum risco de queimadura. Enquanto isso, a nossa geleia já está desgrudando do fundo da panela e a consistência dela já está ficando um pouco mais grossa. Eu já liquidifiquei o meu patê de ervilha, coloquei um pouquinho de água filtrada para ajudar a bater. Você pode fazer isso aí na sua casa também. A nossa geleia já está no ponto. Ela já desgrudou do fundo da panela, já ferveu bem e ela já está numa consistência em que a gente pode ver que já não é mais líquida. Então, quando esfriar, ela já vai estar no ponto de geleia. Portanto, eu vou desligar o fogo. Ela já desgrudou completamente da panela, está borbulhando, já está com uma consistência mais firme. Então, a gente vai desligar o fogo e esperar esfriar. Essas são as receitas prontas. Como vocês podem ver, estão na paleta de cores do Brasil. Então aproveita e serve no dia que o Brasil estiver jogando na Copa do Mundo. Abraço e bom apetite! Oi, meu nome é Legiane Rigamonte e a receita de hoje é em clima de Copa. Vem conferir. Eu trouxe 2 receitas hoje que tem tudo a ver com as cores do Brasil na Copa. Um patê de ervilha e uma geleia de manga. Os ingredientes são: para o patê, 1 xícara de chá de ervilha, 2 colheres de sopa de cebola, 3 colheres de sopa de salsinha, 1 colher de sopa de óleo, sal em quantidade suficiente, 1 dente de alho, 10 folhas de manjericão. Para a geleia de manga, 1,5 xícaras de chá de manga, meia xícara de chá de açúcar demerara ou cristal, 1 xícara de chá de água. Vamos começar a preparar a geleia. Vamos bater no liquidificador a manga com a água. Depois de bater, você vai colocar a polpa em uma panela e vai acrescentar o açúcar. Vai misturar e vai deixar ferver e desgrudar do fundo da panela, que aí já provavelmente vai ter atingido o ponto de geleia. Enquanto a gente está apurando aqui a geleia, nós vamos começar a preparar o nosso patê de ervilha. Então nós vamos colocar no fogo, na panela, já com o fogo ligado, o óleo, o alho, a cebola. Vamos refogar a ervilha nessa mistura de alho com cebola. Vamos colocar as folhas de manjericão,
a salsa. Vamos misturar. E a gente pode colocar aproximadamente 1 copo de água para deixar ferver aqui, para que a ervilha absorva o sabor dos temperos, né? Da salsa e do manjericão. Aqui então a gente já está desligando o fogo da ervilha, sobrou um restinho de água aqui dentro da panela que a gente vai utilizar para liquidificar e virar o patê. Mas é importante você esperar esfriar para não ter nenhum risco de queimadura. Enquanto isso, a nossa geleia já está desgrudando do fundo da panela e a consistência dela já está ficando um pouco mais grossa. Eu já liquidifiquei o meu patê de ervilha, coloquei um pouquinho de água filtrada para ajudar a bater. Você pode fazer isso aí na sua casa também. A nossa geleia já está no ponto. Ela já desgrudou do fundo da panela, já ferveu bem e ela já está numa consistência em que a gente pode ver que já não é mais líquida. Então, quando esfriar, ela já vai estar no ponto de geleia. Portanto, eu vou desligar o fogo. Ela já desgrudou completamente da panela, está borbulhando, já está com uma consistência mais firme. Então, a gente vai desligar o fogo e esperar esfriar. Essas são as receitas prontas. Como vocês podem ver, estão na paleta de cores do Brasil. Então aproveita e serve no dia que o Brasil estiver jogando na Copa do Mundo. Abraço e bom apetite! Eu tô buscando receitas fáceis dos países que mais venceram a Copa do Mundo. Dessa vez a Itália, que tem o espaguete alla carbonara perfeito pra fazer no dia dos namorados. Um segredo pra ficar cremoso assim você nunca mais vai errar. Cozinheiro Tommy por mais que a Itália não esteja na Copa do Mundo de 2026, a gente faz uma homenagem, tadinho dele. Então pra começar isso daqui, a gente vai deixar o macarrão cozinhando na água salgada que nem a do mar. Separadamente, em um bowl coloca a gema, o queijo pecorino e o queijo parmesão. Tante de gordura de guanciale ou bacon, se você não achar. E pimenta do reino. Daí é só fazer o mesh até virar tipo uma pastinha. Agora já salva esse vídeo pra não perder isso daqui e não saber como fazer. Ficou assim, você vai colocar uma concha da água do macarrão. Ela é rica em amido e esse é o segredo. A água quente vai coagular a gema. Então na panela do macarrão você vai escorrer ele, mas deixar um pouquinho de água. Coloca o bacon ou o guanciale e a nossa misturinha. Aí não pode parar de mexer. Se precisar, coloca mais água do macarrão. Quando ficar bem cremoso, tá pronto. Lembra que carbonara se come quente. Ficou muito bom. Manda pra quem vai fazer pra você. Eu tô buscando receitas fáceis dos países que mais venceram a Copa do Mundo. Dessa vez a Itália, que tem o espaguete alla carbonara perfeito pra fazer no dia dos namorados. Um segredo pra ficar cremoso assim você nunca mais vai errar. Cozinheiro Tommy por mais que a Itália não esteja na Copa do Mundo de 2026, a gente faz uma homenagem, tadinho dele. Então pra começar isso daqui, a gente vai deixar o macarrão cozinhando na água salgada que nem a do mar. Separadamente, em um bowl coloca a gema, o queijo pecorino e o queijo parmesão. Tante de gordura de guanciale ou bacon, se você não achar. Pimenta do reino. Daí é só fazer o mesh até virar tipo uma pastinha. Agora já salva esse vídeo pra não perder isso daqui e não saber como fazer. Ficou assim, você vai colocar uma concha da água do macarrão. Ela é rica em amido e esse é o segredo. A água quente vai coagular a gema. Então na panela do macarrão você vai escorrer ele, mas deixar um pouquinho de água. Coloca o bacon ou o guanciale e a nossa misturinha. Aí não pode parar de mexer. Se precisar, coloca mais água do macarrão. Quando ficar bem cremoso, tá pronto. Lembra que carbonara se come quente. Ficou muito bom. Manda pra quem vai fazer pra você. Diário de uma jovem casada e vambora aprender a fazer essas trouxinhas de frango pra gente aproveitar assistindo o maior evento do ano. E é claro, gente, eu tô super animada por aqui porque eu tenho certeza que essa vez o Hexa vem. Então eu resolvi trazer essa trouxinha de frango, que é uma ideia muito legal de você fazer na Copa quando você chamar os seus amigos pra assistir, e é bem simples. Em um bowl nós vamos colocar 3/4 de xícara de leite, 1,5 colher de margarina, 2 xícaras de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e eu quase ia me esquecendo, mas também meia colher de sopa de fermento. Aí só amassar bem, a gente depois vai abrir essa massa e vai cortar ela em quadradinho, gente, nesse estilo. Aí recheia com o frango, ou se você quiser pode ser presunto e queijo, qualquer recheio. E aí você vai juntando as pontas da diagonal primeiro, depois as laterais e vai apertando assim e vai virar uma trouxinha. Muito simples, né, gente? E eu fiz no formato trouxinha, mas você pode fazer no formato que você quiser. Aí depois que eu finalizei, eu vou pincelar a gema por cima e nós vamos levar na airfry durante 12 minutinhos a 180 graus, mas vai variar de acordo com a sua airfry. E ficou assim, olha que lindo, gente. É super fácil, prático e rápido de fazer. Pode fazer na airfry, no forno. Eu fiz com recheio de frango, mas você faz com o que quiser. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui, hein? Um beijo!
Cara de uma jovem casada e vambora aprender a fazer essas trouxinhas de frango pra gente aproveitar assistindo o maior evento do ano. E é claro, gente, eu tô super animada por aqui porque eu tenho certeza que essa vez o Hexa vem. Então eu resolvi trazer essa trouxinha de frango, que é uma ideia muito legal de você fazer na Copa quando você chamar os seus amigos pra assistir. E é bem simples. Em um bowl nós vamos colocar 3/4 de xícara de leite, 1,5 colheres de margarina, 2 xícaras de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e eu quase ia me esquecendo, mas também meia colher de sopa de fermento. Aí só amassar bem, a gente depois vai abrir essa massa e vai cortar ela em quadradinho, gente, nesse estilo. Aí recheia com o frango, ou se você quiser pode ser presunto e queijo, qualquer recheio. E aí você vai juntando as pontas da diagonal primeiro, depois as laterais e vai apertando assim e vai virar uma trouxinha. Muito simples, né, gente? E eu fiz no formato trouxinha, mas você pode fazer no formato que você quiser. Aí depois que eu finalizei, eu vou pincelar a gema por cima e nós vamos levar na airfry durante 12 minutinhos a 180 graus, mas vai variar de acordo com a sua airfry. E ficou assim, olha que lindo, gente. É super fácil, prático e rápido de fazer. Pode fazer na airfry, no forno. Eu fiz com recheio de frango, mas você faz com o que quiser. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui, hein? Um beijo! 12 dias, 12 ideias de petisco para os jogos da Copa. Dia 5, espetinho com queijo coalho. Sem dúvidas, esse foi o melhor espetinho que eu já comi na minha vida. Você precisa fazer. Usei um bife de coxão mole. Vamos tirar os espetos do queijo coalho. Não descarta o espeto que a gente vai usar. Vamos separar eles. Eu joguei um pouquinho de sal grosso. Aí agora a gente vai enrolar o bife no queijo coalho. Como o bife estava bem grande, eu cortei ele no meio. Tirei uma pontinha que sobrou. Aí agora você vai vir cortando os cubinhos. Aí já confere pra ver se você está me seguindo. E lá no meu perfil já tem 5 ideias de petisco para a Copa. Se eu fosse você, já ia lá conferir. Aí agora é só voltar pro espeto. Gente, olha o tanto que fica lindo. Agora a gente vai preparar um temperinho pra dar aquele toque especial. Azeite, chimichurri, lemon pepper. Agora a gente vai passar esses temperos no espetinho com a ajuda de um pincel. Aí eu salpiquei mais um pouquinho de sal por cima dessa carne e é só levar na fritadeira elétrica. No meio do tempo a gente vai virar e enquanto isso a gente vai fazer um molho. Esse é um clássico dos espetinhos, não pode faltar. Tomate, cebola, água, sal, chimichurri e 1,5 colheres de extrato de tomate. Aí é só misturar tudo. E eu vou usar a farofa da Loyola Alimentos, que essa aqui é diferenciada. Espetinhos pronto e olha só que delícia. Agora a gente vai passar ele no tradicional molho de espetinho e depois nessa farofa que deu toda a diferença no resultado. Já segue a Loyola para você acompanhar todas as novidades. Gente, olha isso daqui, isso ficou bom demais. Um conselho, façam, ficou simplesmente perfeito. 12 dias, 12 ideias de petisco para os jogos da Copa. Dia 5, espetinho com queijo coalho. Sem dúvidas, esse foi o melhor espetinho que eu já comi na minha vida. Você precisa fazer. Usei um bife de coxão mole. Vamos tirar os espetos do queijo coalho. Não descarta o espeto que a gente vai usar. Vamos separar eles. Eu joguei um pouquinho de sal grosso. Aí agora a gente vai enrolar o bife no queijo coalho. Como o bife estava bem grande, eu cortei ele no meio. Tirei uma pontinha que sobrou. Aí agora você vai vir cortando os cubinhos. Aí já confere para ver se você está me seguindo. E lá no meu perfil já tem 5 ideias de petisco para a Copa. Se eu fosse você, já ia lá conferir. Aí agora é só voltar pro espeto. Gente, olha o tanto que fica lindo. Agora a gente vai preparar um temperinho para dar aquele toque especial. Azeite, chimichurri, lemon pepper. Agora a gente vai passar esses temperos no espetinho com a ajuda de um pincel. Aí eu salpiquei mais um pouquinho de sal por cima dessa carne e é só levar na fritadeira elétrica. No meio do tempo a gente vai virar e enquanto isso a gente vai fazer um molho. Esse é um clássico dos espetinhos, não pode faltar. Tomate, cebola, água, sal, chimichurri e 1,5 colheres de extrato de tomate. Aí é só misturar tudo. E eu vou usar a farofa da Loyola Alimentos, que essa aqui é diferenciada. Espetinhos pronto e olha só que delícia. Agora a gente vai passar ele no tradicional molho de espetinho e depois nessa farofa que deu toda a diferença no resultado. Já segue a Loyola para você acompanhar todas as novidades. Gente, olha isso daqui, isso ficou bom demais. Um conselho, façam, ficou simplesmente perfeito. Esse ano são 48 seleções participando da Copa, então durante esse mês eu vou sortear alguns países para experimentar os petiscos mais tradicionais de cada um. O primeiro país sorteado foi a Suécia, então claro que eu não poderia fazer outra coisa senão as icônicas almôndegas suecas. A lista de ingredientes tá aí na descrição do vídeo para vocês, e nessa parte é muito fácil, só juntar todos os ingredientes até ficar nessa consistência. Então nessa hora tu começa a fazer as bolinhas, e aqui eu fiz bem pequenininha mesmo, porque a intenção é transformar
transformar esse prato num petisco. Ela é tradicionalmente servida com um purê de batata, molho gravy e geleia, mas nessa versão a gente vai servir sem purê. Pro molho gravy é só jogar manteiga e trigo na frigideira que tava fritando a almôndega, então vai colocando o caldo de carne até ficar bem cremoso. Enfim, coloca creme de leite e mostarda. Se precisar, dá uma acertadinha no sal também. Como eles comem acompanhado de geleia, eu fiquei bem curiosa e quis experimentar assim também. Então eu coloquei um potinho com o gravy e o outro com a geleia. Segundo a explicação que eu vi, é porque é pra trazer uma acidez pro sabor. E aqui eu já achei que ficou bem bonito e bem apetitoso também. O sabor, no geral, é muito mais surpreendente do que eu tava esperando. Como a almôndega é feita com uma mistura de carne de porco e carne de boi, eu achei que ela ficou bem mais saborosa. O molho gravy vem trazendo um salgadinho e também uma cremosidade. E a geleia traz mesmo uma acidez e também um gostinho agridoce que eu achei que combinou bastante. Então é isso, me contem aí se vocês comeriam a almôndega sueca. E não esquece de me seguir para acompanhar a Copa dos Petiscos. Esse ano são 48 seleções participando da Copa, então durante esse mês eu vou sortear alguns países para experimentar os petiscos mais tradicionais de cada um. O primeiro país sorteado foi a Suécia, então claro que eu não poderia fazer outra coisa senão as icônicas almôndegas suecas. A lista de ingredientes tá aí na descrição do vídeo para vocês, e nessa parte é muito fácil, só juntar todos os ingredientes até ficar nessa consistência. Então nessa hora tu começa a fazer as bolinhas, e aqui eu fiz bem pequenininha mesmo, porque a intenção é transformar esse prato num petisco. Ela é tradicionalmente servida com um purê de batata, molho gravy e geleia, mas nessa versão a gente vai servir sem purê. Pro molho gravy é só jogar manteiga e trigo na frigideira que tava fritando a almôndega, então vai colocando o caldo de carne até ficar bem cremoso. Enfim, coloca creme de leite e mostarda. Se precisar, dá uma acertadinha no sal também. Como eles comem acompanhado de geleia, eu fiquei bem curiosa e quis experimentar assim também. Então eu coloquei um potinho com o gravy e o outro com a geleia. Segundo a explicação que eu vi, é porque é pra trazer uma acidez pro sabor. E aqui eu já achei que ficou bem bonito e bem apetitoso também. O sabor, no geral, é muito mais surpreendente do que eu tava esperando. Como a almôndega é feita com uma mistura de carne de porco e carne de boi, eu achei que ela ficou bem mais saborosa. O molho gravy vem trazendo um salgadinho e também uma cremosidade, e a geleia traz mesmo uma acidez e também um gostinho agridoce que eu achei que combinou bastante. Então é isso, me contem aí se vocês comeriam a almôndega sueca, e não esquece de me seguir para acompanhar a Copa dos Petiscos. A Copa do Mundo se aproxima e a Dr. Peanut me convocou para uma missão especial, criar uma receita representando cada país campeão. E como toda missão dada é missão cumprida, eu vou começar representando o nosso país. Comecei em uma tigela colocando 100 gramas de tapioca e 100 gramas de mussarela. Depois de sovar muito bem até formar essa massa uniforme que não gruda na mão, eu modelei em formato de bolinhas. Levei a airfryer a 180 graus até dourar, recheei com Dr. Peanut sabor doce de leite e fácil, assim eu represento o nosso país com esse delicioso pão de queijo recheado com Dr. Peanut. Agora vai Brasil, traz esse hexa pra nós, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. A Copa do Mundo se aproxima e a Dr. Peanut me convocou para uma missão especial, criar uma receita representando cada país campeão. E como toda missão dada é missão cumprida, eu vou começar representando o nosso país. Comecei em uma tigela colocando 100 gramas de tapioca e 100 gramas de mussarela. Depois de sovar muito bem até formar essa massa uniforme que não gruda na mão, eu modelei em formato de bolinhas. Levei a airfryer a 180 graus até dourar, recheei com Dr. Peanut sabor doce de leite e fácil, assim eu represento o nosso país com esse delicioso pão de queijo recheado com Dr. Peanut. Agora vai Brasil, traz esse hexa pra nós, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Bem-vindos a una receta del país. Até que comece a Copa do Mundo. Hoy haremos Kartoffelsalat da Alemanha.
Bem-vindos a una receta por país. até que comece a Copa do Mundo. Hoy haremos Kartoffelsalat da Alemanha. Trinta dias para a Copa, 30 ideias de receitas. Dia 25, brigadeiro de colher. Dias para a Copa, 30 ideias de receitas. Dia 25, brigadeiro de colher. Dias, 12 ideias de petisco para os jogos da Copa. Dia 6, bolinho de linguiça recheado. Sem dúvida, esse é um dos meus preferidos. Já salva para você fazer que vai ser um sucesso. E a gente vai começar tirando a pele de 6 linguiças. Aí a gente vai dar uma boa amassada nela. Aí a gente vai colocar 2 ovos, cheiro verde e cebola ralada. Mas pode ser picadinha também, se você preferir. Aí é uma média de 350 a 400 gramas de farinha de rosca. Aí você vai misturar muito bem até chegar no ponto de fazer o bolinho. Não pode estar muito mole. Tem que passar óleo na mão, porque senão gruda tudo. Vamos colocar o queijo dentro, fechar muito bem, olha só o tanto que fica bonito. Agora a gente vai entrar com o ovo, farinha de panko, coloquei um pouquinho de água no ovo e mexi bem. Aí vamos passar o bolinho no ovo, na farinha panko, no ovo de novo e depois na farinha panko. Repetir o processo 2 vezes. Ah, e já confere pra ver se você está me seguindo, porque lá no meu perfil já tem 5 ideias de petisco para os jogos da Copa, já vai lá pra você não perder. É uma receita melhor que a outra. Vamos levar pra fritar, o óleo não deve estar muito quente, pra ele cozinhar por dentro. Vamos virar na metade do tempo e quando dourar a gente vai deixar escorrer o óleo. Esse bolinho é perfeito, dá pra vender em lanchonete, enfim, fazer em casa. Eu só sei que fica muito bom. Que delícia! Sabe aquela receita que você faz que você acha que não vai funcionar? Só façam. Vai ser um sucesso. Dias, 12 ideias de petisco para os jogos da Copa. Dia 6, bolinho de linguiça recheado. Sem dúvida, esse é um dos meus preferidos. Já salva para você fazer que vai ser um sucesso. E a gente vai começar tirando a pele de 6 linguiças. Aí a gente vai dar uma boa amassada nela. Aí a gente vai colocar 2 ovos, cheiro verde e cebola ralada. Mas pode ser picadinha também, se você preferir. Aí é uma média de 350 a 400 gramas de farinha de rosca. Aí você vai misturar muito bem até chegar no ponto de fazer o bolinho. Não pode estar muito mole. Tem que passar óleo na mão, porque senão gruda tudo. Vamos colocar o queijo dentro, fechar muito bem, olha só o tanto que fica bonito. Agora a gente vai entrar com o ovo, farinha de panko, coloquei um pouquinho de água no ovo e mexi bem. Aí vamos passar o bolinho no ovo, na farinha panko, no ovo de novo e depois na farinha panko. Repetir o processo 2 vezes. Ah, e já confere pra ver se você está me seguindo, porque lá no meu perfil já tem 5 ideias de petisco para os jogos da Copa, já vai lá pra você não perder. É uma receita melhor que a outra. Vamos levar pra fritar, o óleo não deve estar muito quente, pra ele cozinhar por dentro. Vamos virar na metade do tempo e quando dourar a gente vai deixar escorrer o óleo. Esse bolinho é perfeito, dá pra vender em lanchonete, enfim, fazer em casa. Eu só sei que fica muito bom.
Que delícia! Sabe aquela receita que você faz que você acha que não vai funcionar? Só façam. Vai ser um sucesso. Bora lá preparar uns petiscos bem improvisados para assistir o Jogo do Brasil junto comigo. Nem lembrava que hoje ia ter Jogo do Brasil, eu tinha passado o dia fora de casa, e aí quando eu cheguei foi que meu marido me falou que ia ter jogo. Aí eu já corri pra cozinha para fazer uns petisquinhos bem improvisados pra gente poder comer enquanto assistia os jogos. Fazia uns dias que eu tava com vontade de comer carne de sol com batata frita, então eu aproveitei e já parti a carne de sol em iscas. Aí eu aproveitei que eu tinha pão francês aqui no armário e já parti eles em fatias bem fininhas, passei manteiga dos dois lados. Eu quis fazer estilo brusqueta, mas eu não coloquei verdura, foi só a mussarela, o presunto, o creme cheese, bastante orégano por cima. Aí eu deixei a airfryer aquecendo alguns minutos, depois eu coloquei eles para assar. Enquanto isso, eu já coloquei o óleo para aquecer, para fritar as batatas. O ideal seria fazer elas na airfryer, mas não adianta, eu não consigo comer a batata frita na airfryer, eu acho que ela não fica com o mesmo gosto de assada no óleo. A gente não tá comendo isso com muita frequência, de vez em quando eu não vejo problema nenhum. Aproveitei também, já coloquei a carne de sol para fritar, primeiro eu deixo ela selar sem nenhuma gordura, e depois eu coloquei bastante cebola, coloquei um fiozinho de azeite e fui mexendo de vez em quando para poder ela fritar por completa. Assim que a batata ficou bem douradinha, eu já escorri no papel toalha. Nesse meio tempo, os pãezinhos também ficaram prontos. Isso aí fica tão gostoso, minha gente, que dá vontade de comer tudo de uma vez só. Aí eu aproveitei também para fazer um drink. A minha coqueteleira ficou na casa da minha mãe, então eu tive que improvisar com o que eu tinha aqui mesmo. Eu coloquei morango, amassei bem eles, coloquei água, gelo, coloquei esse plástico filme para ele não vazar na hora que eu fosse balançar. Aí depois eu coloquei na taça, eu comprei esse xarope, ele não tem álcool, tá, minha gente? É só o xarope mesmo de morango e ele é uma delícia. Coloquei também água com gás, mais gelo, porque gelo nunca é demais. Uma ótima opção para quem não quer ou não pode tomar refrigerante. E depois foi só montar o prato. Eu coloquei as batatas, os pãezinhos e a carne de sol do lado. Poderia ter feito algo bem melhor, mas como foi no improviso, eu achei que ficou muito bom. Como eu sei que na próxima semana já começam os Jogos do Brasil oficialmente, então eu já vou me organizar para fazer uns petiscos bem elaborados pra gente comer enquanto assiste. Foi esse o videozinho de hoje. Beijo! Bora lá preparar uns petiscos bem improvisados para assistir o Jogo do Brasil junto comigo. Nem lembrava que hoje ia ter Jogo do Brasil, eu tinha passado o dia fora de casa, e aí quando eu cheguei foi que meu marido me falou que ia ter jogo. Aí eu já corri pra cozinha para fazer uns petisquinhos bem improvisados pra gente poder comer enquanto assistia os jogos. Fazia uns dias que eu tava com vontade de comer carne de sol com batata frita, então eu aproveitei e já parti a carne de sol em iscas. Aí eu aproveitei que eu tinha pão francês aqui no armário e já parti eles em fatias bem fininhas, passei manteiga dos dois lados. Eu quis fazer estilo brusqueta, mas eu não coloquei verdura, foi só a mussarela, o presunto, o creme cheese, bastante orégano por cima. Aí eu deixei a airfryer aquecendo alguns minutos, depois eu coloquei eles para assar. Enquanto isso, eu já coloquei o óleo para aquecer, para fritar as batatas. O ideal seria fazer elas na airfryer, mas não adianta, eu não consigo comer a batata frita na airfryer, eu acho que ela não fica com o mesmo gosto de assada no óleo. A gente não tá comendo isso com muita frequência, de vez em quando eu não vejo problema nenhum. Aproveitei também, já coloquei a carne de sol para fritar, primeiro eu deixo ela selar sem nenhuma gordura, e depois eu coloquei bastante cebola, coloquei um fiozinho de azeite e fui mexendo de vez em quando para poder ela fritar por completa. Assim que a batata ficou bem douradinha, eu já escorri no papel toalha. Nesse meio tempo, os pãezinhos também ficaram prontos. Isso aí fica tão gostoso, minha gente, que dá vontade de comer tudo de uma vez só. Aí eu aproveitei também para fazer um drink. A minha coqueteleira ficou na casa da minha mãe, então eu tive que improvisar com o que eu tinha aqui mesmo. Eu coloquei morango, amassei bem eles, coloquei água, gelo, coloquei esse plástico filme para ele não vazar na hora que eu fosse balançar. Aí depois eu coloquei na taça, eu comprei esse xarope, ele não tem álcool, tá, minha gente? É só o xarope mesmo de morango e ele é uma delícia. Coloquei também água com gás, mais gelo, porque gelo nunca é demais. Uma ótima opção para quem não quer ou não pode tomar refrigerante. E depois foi só montar o prato. Eu coloquei as batatas, os pãezinhos e a carne de sol do lado. Poderia ter feito algo bem melhor, mas como foi no improviso, eu achei que ficou muito bom. Como eu sei que na próxima semana já começam os Jogos do Brasil oficialmente, então eu já vou me organizar para fazer uns petiscos bem elaborados pra gente comer enquanto assiste. Foi esse o videozinho de hoje. Beijo! Esse mês de junho que está sendo uma loucura, é festa junina, é Copa, Dia dos Namorados, tanto evento que tô até perdida. Mas pra tentar entrar um pouquinho no clima, resolvi fazer aquilo que amo, com um toque temático. Será que deu certo? E pro tema festa junina, resolvi fazer o docinho de paçoca. Sempre que tenho oportunidade, gosto de fazer, porque ele está no meu top 3 dos meus preferidos. Começo sempre higienizando a bancada e preparando a placa porcionadora com o desmoldante. Eu uso esse spray da Iceberg. Na massa eu uso um leite condensado, meio creme de leite e 5 paçocas. E o ponto é esse que mostro aí, quando duas partes se separam e demoram a juntar novamente.
Massa pronta, passo pra placa, eu acerto nas cavidades e já desenformo. Tudo isso ainda quente. Tema da copa eu fiz as tradicionais de beijinho e leitinho. Pra dar a cor eu usei corante em gel. O verde eu coloquei no de beijinho e deu super certo. Na receita eu usei um leite condensado, meio creme de leite e 100 gramas de coco ralado. Ah, e coloco também uma colher de leite em pó. Usei umas 4, 5 gotas do corante, que aos poucos, porque meu maior medo era de amargar meu docinho. O de beijinho foi isso, mesmo processo do ponto e de colocar na placa porcionadora. De leitinho a intenção era colorir ele de amarelo. Coloquei o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó. E na hora do corante eu coloquei a mesma quantidade do verde. Mas não foi suficiente pra deixar ele bem amarelo. E aí eu fiquei com medo de amargar, ficar com gosto residual e preferi deixar assim mesmo. Olhando assim, até parece que ele ficou bem amarelo, mas não ficou não, porque o brigadeiro de leitinho, ele já fica um pouco mais amarelado mesmo. Eu até li sobre o corante amarelo, que é mais difícil de trabalhar mesmo, como o leite condensado já é mais amarelo, primeiro teria que colocar corante violeta ou próprio branco, pra deixar a massa mais branquinha, pra depois colocar o corante amarelo. E ó, trabalheira por causa de um amarelo, né? Como eu não fiz nada disso, foi esse o resultado do meu, não deu certo. Aí teve outro detalhe, a intenção era tingir o leite em pó com corante amarelo pra finalizar, mas quem disse que eu encontrei esse pozinho amarelo? Aí eu tive a brilhante ideia de colocar um pouquinho de um pozinho bronze que eu tinha aqui, pensando que ia deixar meio dourado. O resultado ficou meio rosé, uma cor indefinida. Olha, deu tudo errado, pelo menos o sabor ficou bom, tá? Ao de beijinho, finalizei com coco ralado tingido com pozinho verde, que o verde eu encontrei. Por fim, finalizei o de paçoca com paçoca mesmo. Eu uso esse boleador somente pra deixar mais redondinhos e padronizados, coisa que a placa porcionadora ajuda demais também, porque já deixa todos com o mesmo peso, mesmo tamanho. Se quiserem link de alguma coisa, é só me pedir que eu mando. Foi esse o resultado dos docinhos. Mordi pra mostrar pra vocês, mas o aparelho deixa uma mordida feia demais, gente. Misericórdia. Agora me conta aqui o que vocês acharam e beijo! Esse mês de junho que está sendo uma loucura, é festa junina, é Copa, Dia dos Namorados, tanto evento que tô até perdida. Mas pra tentar entrar um pouquinho no clima, resolvi fazer aquilo que amo, com um toque temático. Será que deu certo? E pro tema festa junina, resolvi fazer o docinho de paçoca. Sempre que tenho oportunidade, gosto de fazer, porque ele está no meu top 3 dos meus preferidos. Mas sempre higienizando a bancada e preparando a placa porcionadora com o desmoldante, e eu uso esse spray da Iceberg. Na massa eu uso um leite condensado, meio creme de leite e 5 paçocas. E o ponto é esse que mostro aí, quando duas partes se separam e demoram a juntar novamente. Massa pronta, passo pra placa, eu acerto nas cavidades e já desenformo. Tudo isso ainda quente. Tema da copa eu fiz as tradicionais de beijinho e leitinho. Pra dar a cor eu usei corante em gel. O verde eu coloquei no de beijinho e deu super certo. Na receita eu usei um leite condensado, meio creme de leite e 100 gramas de coco ralado. Ah, e coloco também uma colher de leite em pó. Usei umas 4, 5 gotas do corante, que aos poucos, porque meu maior medo era de amargar meu docinho. O de beijinho foi isso, mesmo processo do ponto e de colocar na placa porcionadora. De leitinho a intenção era colorir ele de amarelo. Coloquei o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó. E na hora do corante, eu coloquei a mesma quantidade do verde. Mas não foi suficiente pra deixar ele bem amarelo. E aí eu fiquei com medo de amargar, ficar com gosto residual e preferi deixar assim mesmo. Olhando assim, até parece que ele ficou bem amarelo, mas não ficou não, porque o brigadeiro de leitinho, ele já fica um pouco mais amarelado mesmo. Eu até li sobre o corante amarelo, que é mais difícil de trabalhar mesmo, como o leite condensado já é mais amarelo, primeiro teria que colocar corante violeta ou próprio branco, pra deixar a massa mais branquinha, pra depois colocar o corante amarelo. E ó, trabalheira por causa de um amarelo, né? Como eu não fiz nada disso, foi esse o resultado do meu, não deu certo. Aí teve outro detalhe, a intenção era tingir o leite em pó com corante amarelo pra finalizar, mas quem disse que eu encontrei esse pozinho amarelo? Aí eu tive a brilhante ideia de colocar um pouquinho de um pozinho bronze que eu tinha aqui, pensando que ia deixar meio dourado. O resultado ficou meio rosé, uma cor indefinida. Olha, deu tudo errado, pelo menos o sabor ficou bom, tá? Ao de beijinho, finalizei com coco ralado tingido com pozinho verde, que o verde eu encontrei. Por fim, finalizei o de paçoca com paçoca mesmo. Eu uso esse boleador somente pra deixar mais redondinhos e padronizados, coisa que a placa porcionadora ajuda demais também, porque já deixa todos com o mesmo peso, mesmo tamanho. Se quiserem link de alguma coisa, é só me pedir que eu mando. Foi esse o resultado dos docinhos. Mordi pra mostrar pra vocês, mas o aparelho deixa uma mordida feia demais, gente. Misericórdia. Agora me conta aqui o que vocês acharam e beijo! Oi! Em receitas da Copa de hoje, vamos de França. E é claro que a receita não poderia começar de um jeito diferente. Vamos fazer um bechamel. Depois de deixar a farinha levemente dourada, adiciono o leite aos poucos para criar um molho bem liso. Tempero com uma pitada de noz moscada e sal e tá pronto. Agora é extremamente fácil. Uma fatia de pão, molho bechamel, presunto cozido, bastante queijo, outra fatia de pão, mais molho bechamel, muito molho bechamel e mais queijo. Depois de levar para gratinar, você tem o croque-monsieur. E não é só de croissant que vivem os franceses. Aliás, croissant não é nenhuma receita criada na França, mas hoje em dia já faz parte da gastronomia. E aí, me conta o que você achou e já salva para fazer aí. Beijo! Oi!
Oi! Receitas da Copa de hoje, vamos de França. E é claro que a receita não poderia começar de um jeito diferente. Vamos fazer um bechamel. Depois de deixar a farinha levemente dourada, adiciono o leite aos poucos para criar um molho bem liso. Tempero com uma pitada de noz moscada e sal e tá pronto. Agora é extremamente fácil. Uma fatia de pão, molho bechamel, presunto cozido, bastante queijo, outra fatia de pão, mais molho bechamel, muito molho bechamel e mais queijo. Depois de levar para gratinar, você tem o croque-monsieur. E não é só de croissant que vivem os franceses. Aliás, croissant não é nenhuma receita criada na França, mas hoje em dia já faz parte da gastronomia. E aí, me conta o que você achou e já salva para fazer aí. Beijo! Estou aqui para te provar que você só passa vontade no processo de emagrecimento se quiser, e essas 3 opções de petisco para a Copa do Mundo são a prova disso. Saudáveis, fácil de fazer e super nutritivo. Você vai curtir a Copa com a sua família sem precisar sair da dieta. Para a primeira opção, eu comecei colocando no meu processador o filé de peito, a cenoura ralada, os temperos e meio limão espremido. Depois acrescentei 2 colheres de flocão de milho e modelei em formato de coxinha. Coloquei de recheio mussarela e levei para o congelador. A segunda opção é um bolinho de arroz. Coloquei no processador arroz cozido, cenoura ralada, ovo e temperos. Misturei com um pouco de farinha sem glúten, recheei com queijo e modelei em formato de croquete. Por último, um bolinho de batata com carne. Amassei as batatas e acrescentei o patinho moído cru e os temperos. E nessa opção eu usei o queijo coalho para o recheio, empanei nas torradinhas Magic Toast triturada e pronto. Você pode congelar e na hora de preparar você vai levar para assar na airfry. Você vai ter 3 opções nutritivas para sair dos industrializados e poder aproveitar a Copa com toda a sua família sem culpa. Se gostou, já salva para fazer depois. Estou aqui para te provar que você só passa vontade no processo de emagrecimento se quiser, e essas 3 opções de petisco para a Copa do Mundo são a prova disso. Saudáveis, fácil de fazer e super nutritivo. Você vai curtir a Copa com a sua família sem precisar sair da dieta. Para a primeira opção, eu comecei colocando no meu processador o filé de peito, a cenoura ralada, os temperos e meio limão espremido. Depois acrescentei 2 colheres de flocão de milho e modelei em formato de coxinha. Coloquei de recheio mussarela e levei para o congelador. A segunda opção é um bolinho de arroz. Coloquei no processador arroz cozido, cenoura ralada, ovo e temperos. Misturei com um pouco de farinha sem glúten, recheei com queijo e modelei em formato de croquete. Por último, um bolinho de batata com carne. Amassei as batatas e acrescentei o patinho moído cru e os temperos. E nessa opção eu usei o queijo coalho para o recheio, empanei nas torradinhas Magic Toast triturada e pronto. Você pode congelar e na hora de preparar você vai levar para assar na airfry. Você vai ter 3 opções nutritivas para sair dos industrializados e poder aproveitar a Copa com toda a sua família sem culpa. Se gostou, já salva para fazer depois. Bem-vindos a una receta del país. Até que comece a Copa do Mundo. Hoy haremos Midyadra, da Arábia Saudita. bem temperado. Bem especiarias. Mas muito bom. Bem-vindos a una receta del país. Até que comece a Copa do Mundo. Hoy haremos Midyadra, da Arábia Saudita. bem temperado. Bem especiarias. Mas muito bom.
Se você vai assistir os jogos da Copa em casa, bora aprender esse aperitivo delicioso. Já vai salvando a receita porque é muito fácil. Pra me auxiliar, a gente vai usar o kit de utensílios que eu comprei no Mercado Livre. Lá você encontra ótimos produtos com entrega rápida. A gente vai começar pegando uma travessa bem bonita, então pega a sua melhor travessa. Vamos começar colocando cream cheese no fundo e vamos deixar ele bem espalhadinho assim. É que você vai temperar do jeito que você quiser. Então coloquei um pouquinho de sal, pimenta calabresa, um pouquinho de salsa desidratada também. Coloquei um pouquinho de alho pra trazer um sabor, né, gente? Eu amo alho, eu taco alho em tudo. Por cima você vai colocar passata de tomate ou molho de tomate, o que você preferir. Finaliza com bastante mussarela por cima. Finalizei com mais pimenta calabresa por cima e um pouquinho de salsa também. Vai pro forno pra gratinar bem, amigas. E é rápido. Tinou bem, já pode tirar e servir com aquela torradinha maravilhosa. Fala pra mim se isso aqui não é fácil. Até você que não tem muita habilidade na cozinha, vai fazer essa receita. Se você fizer, ó, não esquece de me marcar. Um grande beijo e me segue pra não perder as próximas. Tchau! Eu tô em busca de receitas fáceis dos países que mais venceram a Copa do Mundo. Dessa vez é a Itália, que eu vou te ensinar como eu faço pizza aqui no forno de casa. Cozinheiro Tommy, talvez você esteja pensando, ué Tommy, mas a Itália não foi na Copa do Mundo. Eu tô fazendo essa homenagem porque a Itália tem muitos títulos de Copa do Mundo, tô errado? Então pra começar isso daqui a gente vai fazer a esponja, que nada mais é que dissolver o fermento biológico, colocar a farinha e deixar descansar. Logo depois a gente vai entrar com a farinha de trigo, o restante, e as medidas eu vou deixar na legenda. Triste ver que a Itália perdeu pra Bósnia e não se classificou pra Copa. Mas não tem diferença, porque é a gente que vai ganhar essa Copa. Os últimos ingredientes foi açúcar, sal e óleo. E o restante da água. Você vai sovar bem essa massa e deixar descansar novamente. E já salva esse vídeo porque depois você perde isso daqui e não sabe como fazer uma boa pizza. Abriu a massa, coloque em uma forma e leva pro forno a 180 graus por 15 minutos pra assar. Molho de tomate caseiro, mussarela e orégano por cima. Leva novamente pro forno que fica muito bom. Me diz qual deve ser o próximo país e manda pra quem vai fazer pra você.